Salve pessoal, vamos aqui para mais uma aula. A gente vai falar um pouquinho sobre gráficos da funções horárias, tanto no MRU quanto no MRUV, tá? Vamos começar aqui pelo MRU, né? O que acontece? A gente vai ter essa expressãozinha aqui para o gráfico da MRU, né? Se vocês perceberem aqui, a nossa expressão, né? O expoente do T aqui é um expoente 1, né? E por ser um número elevado a 1, é uma função de primeiro grau, né? E quando a gente montar um gráfico da posição em relação ao instante de tempo, a gente vai ter justamente um gráfico linear, né? Lembrando que o movimento progressivo, né, é o movimento que vai em direção à parte positiva do eixo, né? E o retrógrado é que vai no sentido contrário ao sentido do eixo, né? Em linhas gerais, nesse caso aqui a gente vai ter velocidade maior que zero, né? Isso significa na direção positiva do eixo, e nesse caso aqui, uma velocidade que é menor que zero, certo? Então, se eu tenho uma posição inicial aqui S0, no movimento progressivo eu vou ter justamente uma linha crescente, né? Quer dizer que minha posição fica cada vez mais positiva. E no gráfico do retrógrado é o contrário, né? Minha posição fica cada vez mais negativa, né? Eu tenho um gráfico desse tipo. Então, no primeiro caso, tem uma velocidade positiva, no segundo caso, uma velocidade negativa. E repara que quando é movimento retilíneo uniforme, pessoal, é um movimento onde a velocidade é constante. Repara, é a velocidade que é constante, não a aceleração. Na última aula eu vi o pessoal confundindo muito isso, né? Não quer dizer que tem uma quantidade que é constante, que é MRU, né? Quando a velocidade ela é constante, a gente vai estar em MRU. Quando a aceleração for constante, a gente vai estar em MRUV, mas por enquanto a gente está aqui em MRU. Então a velocidade vai ser constante, né? O que significa ser constante? Quer dizer que o valor não muda enquanto o tempo passa. Então é uma linha totalmente na horizontal, né? Nesse caso aqui, como é um valor positivo, vai estar acima do eixo T, e quando for um valor negativo, né, ele vai estar embaixo, né, do eixo T. Né? Aqui tem a velocidade positiva, aqui tem a velocidade negativa, ambas constantes, né? Porque a gente está no MRU, certo? E aí, no MR1, como a velocidade não muda, a gente definiu a aceleração sendo aquela quantidade que muda a velocidade. Se a velocidade não muda, a aceleração é necessariamente igual a zero, né? Então, sobre a MRU é isso, certo? Esses são os gráficos do MRU. Agora, para o MRUV, repara, pessoal, que a função horária, né, da posição, ou seja, qual que é a posição que o objeto vai estar, dependendo do tempo, é uma função já que tem um expoente, maior expoente 2. Significa que isso aqui é uma função de segundo grau. E se vocês lembrarem a cara da função de segundo grau, né, é essa cara aqui, né, que aqui a gente só trocou o termo de x por t, né, e algumas quantidades aqui a gente consegue perceber a semelhança, né? Por exemplo, C é o coeficiente que fica sozinho, não multiplica nenhuma incógnita. Então aqui nesse caso é o S0. O B é justamente o valor que multiplica a incógnita, sem estar em nenhuma. Sem ter o expoente 1, sem ter o expoente ao quadrado, né? Então nesse caso aqui é o V0. E a aceleração é o que multiplica o termo ao quadrado. Nesse caso aqui é o meio vezes A, né? É o meio de A. Então a gente tem uma equação de segundo grau. E quando a gente tem uma equação de segundo grau, você tem que lembrar lá que a função, né, é uma parábola. São coisas desse tipo aqui, na letra A e na letra B, né? E aqui a gente não vai adentrar muito sobre as soluções de uma equação de segundo grau, né? Porque como vocês vão ver isso com muito mais calma em matemática, eu não quero perder o tempo aqui nosso para a gente abordar essa temática. Né? Eu quero focar mais na física mesmo, nessa leitura física do gráfico. Tá? Seguindo. E se vocês lembrarem lá das aulas de matemática, que vocês tiveram e vão ter aqui no pré, quando a gente tem uma concavidade para cima, né, que é esse caso aqui, o primeiro caso, a gente vai ter uma aceleração sendo maior que zero. Né? Quando a gente tem a concavidade para baixo, a gente vai ter uma aceleração
menor que zero. Ou seja, nesse caso aqui a aceleração vai ser um valor positivo, o valor escalar dela, né? E nesse caso aqui um valor negativo, certo? E uma coisa importante vocês pensarem sobre isso é tentar analisar aqui qual que deve ser o valor da velocidade em um determinado instante de tempo, né? E vai ser importante para a gente tentar analisar qual que é a velocidade, a gente lembrar um pouquinho da definição do que é velocidade, né? Então aqui do lado eu vou lembrar para vocês que a definição de pelo menos de velocidade média, né, era variação da posição, né, o deslocamento, dividido pelo intervalo de tempo, certo? E aí vocês podem utilizar essa ideia para vocês tentarem calcular aqui, calcular não, mas descobrir qual que é o sinal da velocidade, né? Porque repara que nesse caso aqui, na letra A gente pode pegar dois pontos distintos, né? Vamos pegar aqui um tempo T1, né? E um tempo T2 próximo ao tempo T1. Depois eu vou explicar por que próximo. E se eu passar uma reta que liga esses dois pontos, né? Eu vou ter uma reta que ela é decrescente, né? Ela está indo para baixo. Por outro lado, aqui se eu pegar um outro tempo, um tempo T3 e um tempo T4, por exemplo, e aí eu vou ter essas posições aqui diferentes, né? Eu vou ter uma reta agora, uma reta agora que ela é crescente, certo? E por que eu estou pegando aqui valores próximos, né? Não estou pegando instantes que são muito distantes? Porque a definição da velocidade instantânea, né, aquela velocidade que você tem num ponto, é justamente a definição da velocidade média, ΔS sobre ΔT, só quando esse ΔT aqui, ele vai para um valor muito pequeno. Ir para um valor muito pequeno quer dizer que T1 e T2 é muito próximo. T3 e T4 é muito próximo. Significa que a diferença entre eles, né, esse delta, a diferença entre eles, é próxima de zero. Quando a gente consegue fazer esse limite, onde os tempos são muito próximos, essa definição aqui vira definição de velocidade instantânea, né? A gente escreve isso matematicamente, né? Isso aqui é só um parênteses, tá, pessoal? Mas a ideia eu quero que vocês peguem, é só noção intuitiva, que o limite, né, da velocidade média quando ΔT vai a zero, isso aqui vai ser justamente a velocidade instantânea. Certo? Essa aqui vai ser a velocidade instantânea. Então, para a gente ter uma noção de qual que é o cálculo da velocidade, é bom a gente pegar sempre dois pontos próximos, né? Dito isso, a gente pode analisar também de outra forma. Repare o seguinte, pelo menos aqui nesse primeiro gráfico, né? A gente já analisou aqui que a aceleração é positiva, né? Por causa da concavidade, aqui é negativa. Só que repara o seguinte, outra maneira de você pensar a velocidade. Você pode fazer essa reta tangente, né? Que é a mesma coisa que pegar esses valores próximos, chegar num ponto que você quer analisar, fazer uma reta tangente a ela, um segmento de reta, né? E aí você analisa se ela é crescente ou decrescente. Se for decrescente, por exemplo, aqui nesse caso, a gente vai ter uma velocidade que é menor que zero. E se for crescente, uma velocidade que é maior que zero. Certo? Então a velocidade ela muda de sinal justamente aqui nesse vértice, né? Ela começa menor que zero e depois ela aumenta e fica maior que zero. Isso é interessante se analisar. Uma coisa importante também é você analisar percebendo o gráfico, né? Porque repara, o gráfico ele inicia aqui nesse ponto, certo? E cada vez que o tempo passa, a posição fica cada vez menor, né? Fica cada vez mais negativa. Isso significa que a tua posição está diminuindo, ou seja, você está indo no sentido negativo do eixo. Se você vai no sentido negativo do eixo, significa que a tua velocidade é negativa, certo? A gente já fez essa análise antes. Aqui, ó, repara que depois do vértice, a gente tem o oposto, né? Repara que nesse ponto T3 aqui que eu coloquei, você tem uma velocidade, uma posição inicial, certo? Na posição T igual a 3. E depois, quando eu avanço para o T4, essa posição aumentou.
Então, se a posição está aumentando, né, eu estou indo para cada vez mais valores positivos, eu estou indo no sentido positivo do meu eixo, a velocidade ela tem que ser positiva. Né? A gente pode fazer a mesma análise aqui. Se a gente pegar, por exemplo, esses dois pontos aqui, né, e esses dois instantes de tempo. Para cada instante de tempo aqui a gente tem uma posição, né? Para T1 a gente vai ter essa posição aqui S1, né? E para T2 a gente vai ter essa posição S2. Repara que quando o tempo está aumentando de T1 para T2, a minha posição está aumentando. Significa que a velocidade aqui, nesse caso aqui, ela é uma velocidade positiva, certo? E repara que se eu faço uma reta tangente aqui no ponto que eu estou analisando, eu tenho uma reta que ela é crescente. Do outro lado, ó, repara, agora eu vou para o outro lado. Vou pegar esse ponto aqui e esse ponto aqui, né? Então vai ser T3 e T4. Repara que eu estou saindo de uma posição S3, né? Deixa eu colocar aqui direto só S3. S3. E estou indo para a posição S4. Repara que S3 é maior que S4, né? Significa que a minha posição está diminuindo. Então eu estou indo cada vez mais para posições mais negativas. Significa então, em outras palavras, que a minha velocidade ela é negativa, porque eu estou começando a andar no sentido negativo do eixo, certo? E repara que se eu fizer justamente um segmento de reta que é tangente a esse ponto que eu estou analisando, essa região que eu estou analisando, eu vou ter uma reta que é decrescente. E por ser decrescente, a velocidade é menor que zero, certo? E repara aqui, vamos olhar aqui agora para o valor, e repara aqui que também, né, no vértice, é justamente essa posição onde que a velocidade muda de sentido. E vocês podem se perguntar, por exemplo, o que acontece no vértice? Qual que é o valor da velocidade no vértice? Então, a resposta basta passar uma reta tangente, né, no vértice, tanto aqui quanto aqui. Repara que essa reta ela é totalmente na horizontal. Lembra, se você tem um gráfico de velocidade onde a reta ela é horizontal, essa velocidade aqui ela é zero, né? A gente diz que aqui, né, tem justamente um ponto de retorno. É um ponto onde a velocidade troca de sinal. E aqui a gente pode pensar nessa letra B no exemplo do seguinte. Imagina que eu jogo um objeto para cima, né? E eu oriente o meu eixo para cima. E em algum momento esse objeto ele vai começar a subir, perdendo velocidade, perdendo velocidade, perdendo velocidade, até que ele chega no ponto mais alto, né? Nesse S mais alto. No maior valor de S, né? No S máximo. Depois que ele chega no ponto mais alto, ele vai cair. Mas antes dele cair, ele precisa ter uma velocidade positiva, ir a zero, trocar o sinal e começar a cair com uma velocidade, com o valor dela, né, escalar, negativo. E aqui tem justamente esse ponto de retorno, que é, por exemplo, ao lançar um objeto para cima, né, descreve esse movimento, né? E vai ser importante a gente falar sobre isso, porque a gente falou isso sobre a queda livre, né? Lembra que a queda livre tem relação com isso. A queda livre é um movimento onde o objeto cai exclusivamente sobre a ação da gravidade e a aceleração e a velocidade inicial é zero, né? Ele é solto daquela posição. Mas mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre o lançamento, né? Lançamento vertical, horizontal e oblíquo, onde o objeto ele não é solto mais, ele é lançado. E por ele ser lançado, a gente vai começar a ter outras parcelas da equação aqui, que elas vão se tornar mais... elas não vão ser zero, né? Igual era o caso da queda livre. E elas vão começar a aparecer e a gente vai ter uma descrição do gráfico muito parecida com essa daqui, né? Porque vai continuar tendo ação da gravidade, né? E aí a física é a mesma, né? Só aparecem elementos iniciais diferentes, né? Se a gente for aqui para baixo agora, vamos para o gráfico da velocidade, né? Nesse gráfico aqui da velocidade, eu dei a entender que ele seria o gráfico daqui de cima, mas ele é só uma aproximação, tá, galera? Aqui eu fiz o grosso, tá? Porque repara que inicialmente ele tem um valor
negativo, né? A velocidade ela é negativa, por quê? Porque ela está abaixo do eixo t, né? Aqui está o zero, deixa eu colocar o zero aqui nos dois. E ela está abaixo do zero, eu defini que os valores positivos estão para cima, porque o meu eixo está apontando para cima, né? Da mesma forma, o tempo, os valores positivos do tempo apontam para a direita. Então, repara que está abaixo do zero, e eu defini que para cima é positivo. A velocidade aqui, inicialmente, né, ela é menor que zero. Só que depois ela vai chegar nesse ponto aqui, que vai ser justamente esse ponto de retorno, né? Vai ir a zero, nesse caso aqui a velocidade é zero, e depois a velocidade vai ser maior que zero, assim, pela frente, né? Agora repara que no outro caso, a gente tem uma velocidade que inicia positiva, né? Porque ela inicia em cima do eixo, em cima do zero, em cima do eixo do tempo, né? E aí, depois ela vai para a velocidade igual a zero, nesse ponto aqui, e depois começa a ter velocidade negativa, né? Que é justamente o que acontece nesse gráfico. É um gráfico de algo que é lançado, por exemplo, para o alto, ele para justamente nesse instante de tempo aqui, e depois começa a ficar com velocidade negativa, que significa que ele está indo em direção ao chão, né? Ele vai contra o chão, para e depois desce, certo? Uma coisa importante, pessoal, é algo que eu tinha até falado antes, a aceleração no movimento retilíneo uniforme é uma aceleração que é um valor constante e pode ser maior ou menor que zero. Nesse caso aqui, ó, no caso A gente tem uma aceleração que é maior que zero e é um valor constante, então no gráfico vai ser uma linha totalmente horizontal acima do eixo T, né? No caso da letra B, que é um gráfico onde a aceleração é menor que zero, também vai ser um gráfico que é constante, né? Só que ele vai ser embaixo do eixo do T, certo? Esqueci de colocar aqui a setinha do eixo, tanto ali quanto ali, né? Embaixo do eixo do T. Uma coisa importante, pessoal, aqui eu não vou adentrar muito, porque vocês podem perceber, por exemplo, que aparecem os vértices, né, para a gente procurar. Né? Você pode se lembrar lá da matemática que tem como encontrar o vértice a partir da função de segundo grau, que é a função horária da posição. Só que eu não vou adentrar muito por dois motivos. Primeiro, que na própria apostila que a gente está seguindo para estudar, as questões ali envolvidas não tem qualquer questão para calcular utilizando Bhaskara, ou calcular o vértice, né? Isso eu não vou se preocupar muito por enquanto. Mas depois a gente vai começar a fazer exercícios retroativos, né, sobre questões que a gente sobre conteúdos que a gente já viu, né? E talvez volte se eu achar alguma questão que envolva tanto do Enem quanto do CEDERJ, quanto da UERJ, questões que você tem que utilizar a Bhaskara, né? Ou procurar o vértice da parábola para achar algo interessante. Repara que o vértice, aqui para a gente, ele dita duas coisas. Quando a aceleração é maior que zero, ele vai dizer a posição mínima, a menor posição possível nesse movimento. Quando a aceleração é maior que zero, ele vai dizer para a gente aqui, ó, a aceleração maior que zero vai ser a posição mínima. Enquanto a aceleração menor que zero, ele vai dizer para a gente a posição máxima, ou seja, a altura máxima. Então, por exemplo, vamos dizer que ele te dá a função horária de um lançamento, né? Que é justamente descrita por uma equação de segundo grau. Ele pode te perguntar qual que é a maior posição que aquele objeto que for lançado para cima conseguir alcançar. Como é que se faz isso? Você calcula o vértice da função, né? Calculando o vértice da função. É uma possível solução, né? Só que por enquanto eu não vou explorar muito isso, vou tentar focar um pouquinho mais nos conceitos físicos, até porque nas questões que eu vi, essas ideias que eu trouxe aqui hoje é o que mais cai. Inclusive eu vou passar uma questãozinha do Enem para vocês, para a gente discutir lá no sábado, tá? Pessoal, a gente vai encerrar por aqui. Vejo vocês no sábado. Qualquer dúvida, anotem, ou pode mandar mensagem para mim, ou anota para depois no sábado a gente conseguir tirar. Grande abraço, nos vemos sábado.